Olá, Ariel aqui e eu vim falar com vocês hoje sobre a enquete que ganhou nos stories, que é esse assunto eclipse. Tá? E é um assunto que chama muita atenção das pessoas, porque é um termo que é comum, mas que a energia, a gente sabe que é uma energia bem forte, e existe também o lado místico dos eclipses e toda essa simbologia que realmente é esse fato, né, esse acontecimento astrológico, ele causa, né, na memória até ancestral das pessoas. Então eu vim aqui explicar um pouquinho sobre esse eclipse que vai acontecer. Nossa, Ariel, de novo eclipse? Sim, de novo eclipse. 2020, né, é um ano não muito usual em vários sentidos, né, e essa questão dos eclipses também é um assunto que está diferente também em 2020. Geralmente acontece, né, 4, 5 eclipses no ano, e esse ano vai acontecer 6 eclipses. E só 3 aconteceram nessas últimas semanas, né? Incluindo esse agora. Aconteceu um agora, vai acontecer um agora, dia 5. Aconteceu há 2 semanas atrás e o outro 2 semanas atrás. Então foram 3 eclipses em sequência. E isso traz realmente uma carga, né? uma oportunidade de transformação muito forte para a sociedade como um todo. Porque o eclipse, os eclipses, eles afetam sim a nossa vida pessoal, óbvio, mas eles falam muito sobre transformações a níveis planetários, né? Realmente há oportunidades de transformação e de revelação, né, a um nível que vai além da minha vida individualizada. Então, e a gente consegue perceber, né, que nessas últimas semanas, né, nesses últimos meses, né, tem acontecido muitas questões, né, e esse eclipse é muito especial, esse eclipse do dia 5, né? Quando que vai ser? Vai ser no dia 5 de julho de 2020, 1h da manhã, 1h45 da manhã. E para quem tá, né, no fuso de São Paulo, né, de Brasília e tudo mais, vai ser nesse horário, né, 1h45, mas quem tá mais ali, por exemplo, para Califórnia, para o Havaí, vai ser no dia 4 de julho, que é também um dia super significativo para quem mora aqui nos Estados Unidos, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Então ele vai ser visto na América, tá? Ele é um eclipse lunar, ou seja, é a lua que vai ser eclipsada. Ou seja, você vai observar esse eclipse na lua. Ou seja, se na hora, né, no momento do eclipse estiver noite para você, você vai conseguir ver o eclipse. Se tiver dia, que no caso será lá na Ásia, essas pessoas não vão conseguir ver o eclipse. Ou seja, quem está no Brasil, quem está na América do Sul, quem está aqui na América do Norte, vai conseguir ver o eclipse, se tiver numa noite limpa, né? E geralmente, os lugares onde o eclipse consegue ser visto, a energia daquele eclipse é mais forte. Lógico que ele vai acontecer no mundo inteiro, mas aonde você consegue visualizar o eclipse, a energia daquele eclipse, ele é um pouco mais forte que nos outros lugares. Por que esse eclipse é tão importante? Tá? Eclipse lunar, ele já representa um momento de encerramento, de transbordamento, de culminação mesmo. É como se uma energia fosse levada ao seu ápice, porque está no momento de encerrar aquele tópico. Eclipse lunar representa isso. Fora isso, ele é um eclipse lunar de nó do sul, nos mostrando, né, quais são os padrões, né, quais são as crenças limitantes, quais são realmente coisas na nossa vida que a gente tem carregado, bagagens emocionais, padrões emocionais, situações que a gente está se arrastando, né, na nossa vida, que precisam ser mudadas. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que ele é o último eclipse nesse eixo, né, Capricórnio e Câncer, ainda bem. O primeiro eclipse que aconteceu nesse eixo de Câncer e Capricórnio, nessa sequência de eclipses dentro desse eixo, foi lá em julho de 2018.
Então, em julho de 2018, um tema começou a ser visto na tua vida, né? E esse tema depende em qual casa astrológica você tem Câncer e Capricórnio. Então, se você olhar lá, analisar a sua vida desde julho de 2018, né, até 5 de julho de 2020, algum tema, provavelmente, você consegue observar, né, que foi trabalhado dentro da tua vida. E esse será o último eclipse dentro desse eixo, dentro dessas casas astrológicas Câncer e Capricórnio, até 2027. Então, representa realmente uma grande energia de um final de ciclo, né? Além de representar essa culminação, esse transbordamento de energia, além de representar realmente um eclipse lunar de nó do sul, ainda é o último eclipse dessa série de Câncer e Capricórnio que começou lá em 2018. Então, realmente é um momento de observação, de silêncio, né? Observa o que está encerrando, né? A gente precisa ter um pouco de respeito pelos ciclos. Quando a gente começa a compreender que existe um ciclo para as coisas, né? A gente consegue entender com mais fluidez e com um pouco mais de clareza e paz, né? Que as coisas terminam, que coisas iniciam, que coisas terminam e que tá tudo bem. Então, observar, né? Com muita clareza, com muita gratidão, essa questão dos ciclos dentro da vida. Então, isso é muito, muito importante, né? E um outro ponto ainda, para deixar esse eclipse um pouco ainda mais especial, todo eclipse lunar, ele é um transbordamento de um eclipse solar, que aconteceu também naquele mesmo signo. E então, esse aqui é um eclipse lunar em Capricórnio, que é o transbordamento do eclipse solar em Capricórnio, que aconteceu em dezembro do ano passado, dia 26 de dezembro, logo depois do Natal. Será que existe algum tema na tua vida que começou a ser ativado em dezembro do ano passado, né? E talvez questões, né, de que você lidou, que você plantou, né, entre em estado realmente de relembrar, de entendimento, de tipo, nossa, entendi, ok, né, eu entendi essa lição, hora de finalizar esse ciclo. Talvez isso venha para você. Então, observe o que você estava fazendo lá em dezembro, no dia 26, né? Qual será o tema que veio para você naquela época? Então, é isso que significa esse tema, né? E quando a gente fala de Capricórnio e Câncer, né? Mais uma vez, a gente está estressando bastante esse assunto de Capricórnio e Câncer, porque é um ano muito, né? Que esse tema, Capricórnio e Câncer, está super aí ativo. E Mercúrio ainda está retrógrado em Câncer e tudo mais. Então, ele vem falar bastante mesmo sobre as estruturas da sociedade, sabe? Sobre a política, sobre as grandes corporações, né? Tem um post, né, no site que eu postei ontem sobre isso. Então, esse é um eixo que está sendo muito transformado, né? Como que está a estrutura da tua vida? Como que está o teu senso de responsabilidade? Como é que está a tua autorresponsabilidade pelas tuas emoções, pelas tuas relações, né? Como que está a tua relação com a tua família, com a tua nutrição, né? Como você se nutre, tanto de comida quanto o que você alimenta a tua mente, alimenta a tua alma, alimenta o teu campo eletromagnético. Isso está tudo ali muito em xeque, né? A questão, a gente vai falar isso muito no próximo Círculo de Mulheres, que vai acontecer na segunda-feira, que vai ser, a gente vai trabalhar, fazer o ritual da lua, né? Na segunda-feira às 21 horas, se você quiser participar, manda um e-mail. A gente fala muito sobre essa questão da ancestralidade, né? Sobre realmente essa cura, né? Que precisa acontecer, né? Para que realmente algo novo se estabeleça. Então, é muito importante deixar o passado para o passado, mas aprendendo a lição e honrando de onde você veio para que você consiga estabelecer uma nova relação, uma nova estrutura para o futuro. Então, esse eixo de Câncer e Capricórnio vem falar muito sobre isso, sobre o que precisa ser transformado na estrutura da tua vida e o quanto você honra, tem compaixão e tem perdão pelos teus processos e pelas pessoas que passaram antes de você, né? Então, que é a questão de Câncer. Então, é um tema muito profundo que a gente vai conversar melhor no círculo, mas aqui nos Estados Unidos, no dia que acontece o eclipse, é o dia da independência dos Estados Unidos, né? E é o nascimento dessa nação que é super importante para o mundo,
né? E foi o nascimento da Constituição que hoje conhecemos. E é muito interessante porque os Estados Unidos está passando por a questão do coronavírus, né? O país que mais tem casos e mortes no mundo. E o país inteiro, né, então, tanto em termos econômicos, quanto em termos políticos, quanto em termos estruturais, está passando por um grande, realmente, chacoalhão, né, está passando pelo seu retorno de Plutão, né, uma nação passando por retorno de Plutão, né, mortes da estrutura, né, daquela sociedade está acontecendo aqui. E eu estava pesquisando, né, a última vez que aconteceu um eclipse dentro desse eixo, bem próximo desse grau que está, foi no ano que aconteceu 11 de setembro, em 2001, e antes disso foi em 1963, que foi o ano que aconteceu aquele grande discurso de Martin Luther King sobre I Have a Dream, né, sobre que eu tenho sonho, que realmente reestruturou todos os movimentos sociais de igualdade e tudo mais, e que mudou realmente, né, toda a visão. Até hoje esse discurso ele é referenciado, né, e mais uma vez isso aconteceu lá em 1963 e agora, né, quando acontece de novo, está acontecendo esse grande movimento do Black Lives Matter. Então, como tudo acontece em ciclos, né, quem assiste a série Dark, né, a gente começa a pensar bastante sobre isso. Mas enfim, e também foi o ano do assassinato do presidente John Kennedy. E o 11 de setembro, né, mudou muitas coisas dentro dessa nação. Então, assim, só para vocês entenderem, né, como que um acontecimento astrológico retorna, como que ciclos retornam e como que realmente isso pode impactar uma nação inteira. A nível pessoal, observa a casa astrológica que você tem, né, Câncer e Capricórnio, porque essa casa está realmente tendo um grande encerramento. E se você quiser entender melhor isso, né, a gente conversa numa consulta astrológica e eu vou tirar uma dúvida agora com vocês, que sempre me fizeram várias vezes essa semana. Nossa, Ariel, mas como assim o eclipse vai ser em Capricórnio se tu falou que os eixos dos eclipses mudaram para Gêmeos e Sagitário, né? E o que de acha o eclipse e como é que o que significa eclipse em termos astrológicos e por que o eclipse é em Câncer se o eixo lunar está em Gêmeos e Sagitário? Vamos entender isso agora. Então esse aqui é o mapa, né, desse eclipse que vai acontecer no dia 5 de julho de 2020, 1h45 da manhã em São Paulo. Esse aqui é o mapa. A primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é que o eclipse, ele acontece quando o Sol e a Lua estão fazendo uma conjunção com os nodos lunares. O que é um nodo lunar? É esse símbolo aqui, que parece uma ferradurinha de cavalo. Esse é o nodo norte. O nodo norte está em um signo e sempre, sem exceção, o nodo sul, que é o mesmo símbolo, só que de cabeça para baixo, vai estar no signo oposto. Quem é o signo oposto a Gêmeos? Sagitário. Qual é o grau que está aqui? 28. Esse aqui é o nodo norte. Consequentemente, o nodo sul vai estar a 28 graus do signo oposto, que no caso é Sagitário. Então, mais uma vez, um eclipse acontece quando o Sol e a Lua estão fazendo uma conjunção com os nodos lunares. O que é conjunção? Quando dois corpos celestes eles estão próximos em uma diferença de graus de até 10 graus, tá? Ou seja, aqui esse nodo norte está a 28 graus de Gêmeos e o Sol está a 13 graus de Câncer. Esses graus, né, é menos de 10 graus de diferença, ou seja, tecnicamente o Sol está sim fazendo uma conjunção com o nodo norte em Gêmeos, tá bom? Então isso é uma conjunção, né, no caso Mercúrio retrógrado está aqui no meio, então eles estão todos em conjunção e como o Sol e a Lua estão fazendo uma conjunção, né, com os nodos lunares, caracteriza um eclipse, ok?